Muito bom dia a todos, amigos. Estamos iniciando nossa conversa de hoje. Nós estamos no domingo, dia 1º de dezembro de 2024, e vamos falar um pouquinho sobre a situação do mercado como um todo. Vamos falar de mercado brasileiro, vamos falar de milho, boi, vamos falar também de dólar e vamos falar de índice futuro e mercados americanos. Depois disso, no próximo vídeo, não te preocupa, no próximo vídeo vamos falar sobre o mercado de criptomoedas, que está bastante aquecido. Eu preciso, obviamente, que os amigos se lembrem de deixar um like e não se esqueçam de seguir também o canal para que você tenha sempre informações de quando eu vou estar colocando novos vídeos. Os vídeos são sempre colocados nos domingos e também nas quartas-feiras. Vídeos sobre temas de como trabalhar nossa atividade de trader. Meu nome é Alexandre Volvax, também sou conhecido no mercado como Stormer, estou no mercado desde 1998. Já operei praticamente muitas e muitas coisas, eu vi o desenvolvimento do nosso mercado em vários aspectos. E vou tentar passar sempre um pouquinho da minha experiência para vocês, né? Dizer aquilo que funcionou nas minhas mãos, aquilo que não funcionou tão bem. Originalmente falando aqui, o propósito do canal era montar vídeos com que a minha filha depois, mais adiante, pudesse assistir e se lembrar como é que o pai dela operava e eventualmente resolver alguma dúvida que ela tivesse depois que eu já não estiver mais por aqui, né? Mas ao longo do tempo o canal foi crescendo, a gente começou a ter vários e vários seguidores, de fato, graças a Deus, e ao trabalho que a gente vem fazendo, as pessoas têm reconhecido isso, e eu deixo muito obrigado pelo tempo de você estar dedicando aqui essa manhã de domingo para assistir o nosso vídeo. Vou colocar aqui na tela, então, para a gente poder ver imediatamente o índice Ibovespa. Então aqui entra o Ibovespa. Tá? Eu estou mudando um pouquinho o nosso formato de vídeo, geralmente estava falando só de mercado americano, mas eu acho que vale a pena a gente ver como é que está o mercado brasileiro e depois, posteriormente, a gente pode avançar no conhecimento do resto do mercado como um todo. Aqui então está o Ibovespa realmente trabalha saindo ou tentando sair de um canal de alta que ele vinha produzindo dentro de um gráfico semanal. Então, essa semana que terminou, a gente literalmente pesou fortemente, muito relacionado a várias questões. Uma das questões principais é a saída de dinheiro dos estrangeiros do Brasil. Os estrangeiros estão se retirando do país, estão realmente levando seu dinheiro para outros mercados de risco, como, por exemplo, o mercado de criptomoedas e o mercado de bolsa, renda variável, Estados Unidos da América. E automaticamente isso nós temos observado, então, um forte movimento de recuo no mercado brasileiro, isso estabelecido desde mais ou menos agosto, setembro deste ano. Bom, infelizmente o cenário fiscal brasileiro não está melhorando, pelo contrário, ele está piorando, e o pacote fiscal que vinha teoricamente com uma forma de tentar resolver o problema, está se demonstrando como algo que não vai conseguir efetivamente responder às expectativas de uma estabilização do nível de endividamento do país. Então isso produz o Ibovespa nesse cenário de baixa. A gente está vendo que a gente provavelmente deveria buscar este fundo anterior, e esse é um conhecimento que eu quero passar para vocês. Toda vez que a gente estiver dentro de um canal de alta, toda vez que nós conseguirmos desenhar um canal de alta, o mercado sempre vai tentar sair desse canal. É uma tentativa eterna que o mercado tem de procurar sair do canal de alta que ele vinha trabalhando. Quando ele fizer essa tentativa de sair do canal, ele vai no mínimo buscar o fundo anterior que estava dentro do canal. Então neste caso, este aqui é o fundo anterior que estava dentro do canal, que está dentro do canal, e portanto agora o Ibovespa tem um objetivo de vir recuando para esta área que aqui encontra-se, a região de 115 mil, 119 mil pontos. Eu tenho que deixar bem claro também que existe a possibilidade de semana que vem nós tentarmos rejeitar a perda desse fundo, e isso só ficaria consolidado se a gente conseguisse romper na semana que vem a região de 130 a 690, para daí nós tentarmos o que seria o famoso rally de Natal que está entrando no mês de dezembro. Esse é um cenário que tem que ficar na nossa possível construção. Neste momento, aparentemente, parece ser o cenário menos provável, porque, como a gente mencionou, o mercado pesou na semana passada e aparentemente agora está perdendo as zonas de suporte. Dentro do dólar futuro, a gente observa o cenário mais provável então é de queda, o menos provável seria de alta.
O menos provável seria a gente romper essa região e voltar para esse topo, e seria o menos provável agora. Perdão, dólar futuro, por sua vez, o dólar futuro está rompendo uma zona de resistência. A gente vê que ele conseguiu romper a região de R$6, era a zona mais importante de resistência que ele tinha no último ano, um ano e meio, e agora ele tem caminho relativamente livre para atingir a região de 6,30. Se ele vai chegar lá antes do final do ano, ou seja, nas próximas 4 semanas ou não, essa é uma dúvida que existe de fato. No meu entendimento, se nós seguirmos na atual perspectiva, eu diria que sim, existe uma boa possibilidade do dólar bater em 6,30 antes do final do ano, uma vez que ele tenha conseguido romper a região dos R$6 e não temos mais resistências importantes antes dessa faixa aqui denunciada. Em relação ao boi, o boi segue num excelente movimento de alta, só que semana que passou terminou uma semana com forte recuo. Então a gente teve uma puxada muito importante do boi. O boi se aproximou do seu topo histórico, tocou o seu topo histórico, em verdade rompeu o topo histórico e rejeitou o movimento dele, montando um novo movimento de recuo para esse movimento aqui. Ainda assim, não muda a tendência, seguimos uma tendência de alta. Na sexta-feira, inclusive, o movimento que o boi fez foi um movimento de trade contra a tendência. Milho, por sua vez, o CCM FUT está em cima de uma linha de tendência de alta de prazo mais longo do diário, fez um 1, 2, 3 de compra que a gente está observando aqui, e depois de ter feito isso, colocamos o gráfico semanal, a gente percebe que o milho está com o objetivo de tentar buscar a região de 78,42. Bom, falamos de mercado brasileiro, agora vamos falar de mercado americano. Temos o S&P 500 fazendo um forte movimento de alta. Antes de entrar no entendimento do S&P 500, aqui são os mercados mundiais. Então a gente vê aqui nessas linhas representando basicamente os mercados mundiais no último ano. Em amarelinho, o Russell, tá, que é basicamente as empresas small caps dos Estados Unidos. Em azul, o S&P 500, Nasdaq em roxo. Então aqui mercado americano, a parte de cima. Inglaterra, também movimentando-se em cima de uma zona de suporte, pivotando para cima. Brasil em vermelho, tendência de baixa, topos e fundos descendentes desse ano, estamos em recuo. México, também tendência de baixa. E Índia, nesse momento, melhor que a gente, desempenhando um cenário de possível tentativa de rompimento do BLTB na Índia. Quando a gente tira todos esses mercados, vamos tirar todos eles, e vamos ficar apenas com o mercado americano, que é o que mais nos atrai nesse momento e é realmente o cenário de melhor investimento para a renda variável para o ano 2025 junto com criptos. Nós temos diversos setores americanos trabalhando aqui. Eu vou colocar os setores para que a gente possa dessa maneira entender o que está acontecendo em termos de setores. Tá? Então aqui S&P e Nasdaq. Nós temos aqui setor de tecnologia trabalhando aqui em verdinho, alinhado com o Nasdaq, obviamente. A gente tem setor de comunicação, que está bem mais forte que todos os outros setores, inclusive. A gente tem materiais, que está mais fraco, estamos vendo. A gente vê consumer staples, este é um setor que basicamente ele começa a subir de uma maneira mais ampla e forte quando o mercado está entrando num cenário possível de recessão. Temos consumer staples aqui. A gente tem energia. Cenário de energia, deixa eu só colocar aqui, energia é esse marronzinho, rompendo seu topo. Temos healthcare, que é um setor bastante importante nos Estados Unidos, por enquanto ainda tocando uma linha de tendência de baixa. Temos financials, financeiro, que é isso aqui, fortíssimo. Veja que financials segue numa toada muito forte, e quando a gente olha financials, a gente pensa em todo o setor mercado americano, ok? Dito isso, então nós estamos vendo que, por impressionante que pareça, o setor que teve a maior valorização no ano que passou não foi o setor de tecnologia, não foi o setor de inteligência artificial, foi o setor de financial. Aqui então vemos o S&P 500 dentro de uma tendência de alta, são topos e fundos ascendentes, e eu sei, para quem começa a olhar o mercado americano, começa a pensar, poxa, mas está muito esticado, Stover. Poxa, mas já subiu muito, Stover. Pô, não vai subir mais, Stover. Vai. Por que você está dizendo com tanta firmeza que vai? Porque historicamente falando, olha só, quantas e quantas vezes o mercado americano fica em longos processos de alta por anos, ano e meio, 2 anos, 3 anos.
Quanto mais a gente afasta o gráfico, mais a gente percebe que este é um mercado que segue numa tendência secular de alta. Então essa tendência secular de alta, que trabalha basicamente esse gigantesco canal que vocês estão vendo aqui, de tempos em tempos, isso aqui é um borrão no gráfico. Tá? De tempos em tempos vai ter um período de correção, como a gente teve aqui. Essa correção vai ser uma queda. No S&P 500 as quedas geralmente são em torno de 16% a 30% no máximo. Então aqui foi uma queda de 17%. A queda aqui da pandemia foi uma queda maior, foi de 30%. Mas de uma maneira geral, as correções mais amplas do mercado americano ficam em torno de 30%, enquanto que as correções aqui no mercado brasileiro ficam na faixa de 60%. Então, por enquanto, a gente está numa ótima tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e podemos ficar assim por vários e vários anos, meses. E nós não podemos, dessa maneira, perder o bonde que está andando. Então, estamos em tendência de alta? Estamos. E se nós estamos em tendência de alta, nós temos que acionar os sinais de compra e utilizá-los a nosso favor. Obviamente, colocando nossos stops e fazendo nosso gerenciamento de risco. Aqui a gente tem um ótimo movimento de rompimento de topo histórico que aconteceu esta semana. Então, enquanto o Ibovespa perdia o seu suporte, S&P rompia o seu topo histórico, como nós estamos olhando. Algumas semanas atrás nós falamos de alguns ativos que chamavam atenção para mim. Na verdade, na semana passada nós chamamos a atenção de alguns ativos que estão chamando atenção para mim. E eu vou mostrar aqui para vocês mercado americano. A LKT, Alchemy. Esse foi um ativo que me chama a atenção, sim. Ele acionou um sinal de entrada e, no meu entendimento, no gráfico semanal, está fazendo um pullback para permitir novas entradas, inclusive permitindo uma entrada dos atrasados aqui, que foi na metade da barra que foi rompida. Então essa região para mim é um ótimo ponto de entrada semanal. Portanto, no gráfico diário, vejo que a gente tem um swing trade. A gente tem um swing trade fantástico para ser iniciado na semana que vem, no meu entendimento, na ruptura da máxima que está em 39,78. Neste caso, o meu stop aqui de swing trade ficaria abaixo de 37,19. Eu poderia até colocar o stop sim abaixo da mínima de 38,45 e o meu alvo mínimo seria realmente buscar o topo anterior. A gente está falando de quase 5% em swing trade em ALKT para a semana que está iniciando. A MSC, que é basicamente American Supercondutores, a gente tem visto que o mercado de semicondutores não tem funcionado muito bem nos Estados Unidos recentemente. A Nvidia deu uma recuada, a AMD recuando, a gente viu a própria Intel recuando. Mas a gente tem aqui esta empresa realmente numa ótima tendência de alta, num gráfico semanal, topos e fundos ascendentes, e ela rompeu recentemente um padrão que eu chamo de Cup Without Handle. Tá? Eu vou falar de 3 padrões para vocês mais no final do vídeo, não se preocupem, padrões que são fundamentais para a gente aprender a operar o mercado americano. Tá? Então o primeiro padrão aqui é o Cup Without Handle. O Cup Without Handle é basicamente um fundo arredondado como este daqui, e que é rompido sem que haja um novo recuo. Tá? Então, a gente tem aqui o padrão de Cup Without Handle que já foi desenhado neste primeiro movimento que está aqui. Tá? Então, esse padrão, Cup Without Handle, é este. Esse aqui é o famoso padrão de Cup and Handle, que é um padrão muito frequente no mercado americano e é um padrão extremamente rentável, tá? Especialmente com a alça ficando acima da região de 50% desse movimento aqui. Então tem que estar maior do que 50%. E este padrão que vocês estão vendo aqui, no meu entendimento, é o Cup Without Handle. É a xícara sem a alça. Seria, na verdade, um copo apenas. Nós rompemos, fizemos um pullback, montamos aqui esse movimento de pullback, então estamos nessa situação. O gráfico diário monta um lindo triângulo simétrico. E esse triângulo simétrico para mim então permite prestar muita atenção para um ótimo trade em AMSC na ruptura da máxima de sexta-feira, 35 dólares. Meu stop ficando abaixo de 31,51 e meu alvo sendo pelo menos, a forma como eu desenho o alvo aqui é esta linha de tendência de alta aqui, projetada a partir desse topo, o que daria o meu alvo para esse trade em AMSC na casa de 45, 44,90 dólares. Ok? A MC então foi vista dessa forma. MMYT, eu chamei para vocês essa sessão na semana passada. Ela rompeu de fato e ela acionou o sinal para mim.
Make My Trip, então, aciona um ponto de entrada nesse momento. O meu objetivo é no mínimo na faixa de $150. O meu stop aqui fica na faixa de 93,95. Essa é a minha região de stop. E meu alvo é tentar levar esse trade por um prazo muito mais longo, já que os fundamentos dessa empresa são excepcionais no meu entendimento. Também chamei atenção na semana passada para VCYT, Veracyte. E realmente, lindo movimento. Veracyte, para mim, estabelece um movimento que é um Master Flâmula. E dentro desse Master Flâmula tem como objetivo $50. E se romper os $50, buscar depois, posteriormente, a casa dos $100, que seria basicamente, inclusive, o topo histórico dela, lá em 86, alguma coisinha. Veracyte, então, muito forte, rompeu um triângulo simétrico dentro do gráfico diário. Onde é que está esse triângulo, stop? Nesses 3 candles que vocês estão vendo aqui, a formação de um triângulo simétrico, o gráfico diário, compõe aqui um padrão de rompimento que eu chamo, no mercado americano, de base achatada. O base achatada seria um retângulo extremamente estreito, como isso daqui. Então os gringos chamam também de flat base, base achatada, rompeu, fez um pullback, montou uma nova base achatada aqui, e após ter rompido esse ponto, agora segue a tendência de alta, segue os topos e fundos ascendentes, segue a direção no alvo que nós havíamos originalmente conversado, não entrega nesse momento um swing trade plausível. Em verdade, até entregaria, eu poderia utilizar aqui esse inside bar como um ponto de compra, essa barra que está contida dentro da barra anterior. Tá? Se eu falar algum termo aqui que vocês não conheçam, deixem nos comentários que eu depois faço um vídeo explicando especificamente um pouco mais este termo para vocês. Tá? Além da VCY, nós falamos também de Banff. Tá? Banff, para mim, Bank First, como eu mencionei, o setor financeiro dos Estados Unidos é o que mais puxou no ano que passou, neste ano que está acontecendo, e ele está neste momento rompendo uma região que é importante para mim. Eu até leria isso aqui tudo como um cup and handle, mas esse cup and handle tem o recuo aqui maior do que 50%. Só se eu considerasse isso aqui o handle principal, rompido, pullback, rompeu pullback, topo histórico. Então este ativo trabalha em seu topo histórico, dentro de tendências de alta. Eu adoro operar papéis que estão em cima de topos históricos, porque eles estão com o costume de montar as suas tendências de alta em si. E aí nós falamos por último de NNE. NNE está nesse movimento que a gente está olhando aqui, bastante importante. Bom, terminado o que a gente falou na semana passada, a revisão, eu vou falar agora basicamente de alguns ativos que me chamam muitíssima atenção para a semana que está iniciando. E eu vou começar de cara por uma queridinha do mercado, que é a Apple. Apple neste momento está formando um flat base. Tá? Então Apple está formando um flat base, que é basicamente um retângulo estreito em topo histórico. E Apple está rompendo este ponto na semana que terminou. Portanto, Apple está em um ponto fantástico de tomada de posição para mim por um prazo mais longo. Nessa situação aqui, eu esperaria que todo esse movimento marcasse metade do movimento que eu tenho para ela projetado. Assim sendo, Apple desenha um alvo que seria literalmente buscar a região de $310. Isso entregaria aproximadamente 28% de valorização para mim. Óbvio que eu não espero que isso aconteça em uma semana ou duas, isso tende a acontecer ao longo das próximas semanas, talvez um mês e meio ou 2, talvez 3 meses. Mas o fato é que ela não tem nada do lado esquerdo do gráfico para atrapalhar a sua movimentação. Nada, zero. Isso aqui é um vazio, é um vácuo. E, portanto, não temos resistências muito importantes daqui para frente. O ativo opera em seu topo histórico, indicando que quem domina esse mercado é o setor de são os compradores. Mais do que isso, a gente está vendo que ela passa por um processo de acumulação, que foi essa fase todas as últimas semanas e meses, e automaticamente agora está saindo da fase de acumulação e entrando na fase de corrida, na fase de run dela. Bom, além da Apple, temos a Meta. Não sou muito fã dessa empresa, sendo muito franco, mas a Meta também produz. E ela produz aqui 2 padrões que são importantes. Dentro do mercado americano, como eu mencionei, um deles é o Cup and Handle, que é basicamente isso aqui. Xícara e alça rompido. Rompemos. Depois de rompemos, formamos um pullback. E esse pullback ele está dentro do formato de um retângulo estreito, um flat base. Então a gente tem uma base achatada sendo consolidada aqui. Dentro dessa base achatada que está sendo desenhada aqui, a gente construiu na semana passada
um padrão que é o padrão que eu entendo que forma fundo para mim. Então, um fundo de mercado ele é estabelecido quando eu tenho esse padrão, quando eu tenho esse padrão e quando eu tenho este padrão. E esse padrão é relativamente fácil de ser observado, é basicamente um 1, 2, 3. É um candle que fez uma mínima, o candle seguinte tem uma mínima mais baixa e o candle seguinte uma mínima mais alta. Então isso forma um fundo de mercado que deixa o sujeito feliz. Bom, automaticamente a ruptura dessa região aqui vai iniciar uma perna de alta dentro de um mercado que já opera em tendência de alta. E eu consigo daí, a partir desses dois fundos, este e este, desenhar uma linha de alta que é essa que o senhor está olhando. Desenhando a partir desse topo? Não, a partir desse topo. Então este é o canal de alta que agora a meta deve cumprir nas próximas semanas ou meses, tá? E portanto buscar a região de 713, em última análise $900. Meta está assim dentro de um gráfico semanal que me atrai muito. No gráfico diário a gente percebe que ela ainda segue dentro desse possível retângulo, mas ela rompeu esta linha de tendência de baixa. Depois de ter rompido esta linha de tendência de baixa, veja que ela constrói no gráfico diário aqui também um belo 1, 2, 3. Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. E automaticamente a ruptura dessa máxima aqui pode gerar um ótimo swing trade meta, stop ficando abaixo da mínima e o alvo sendo no mínimo o topo anterior. Meta, chama atenção para a semana que inicia. Bom, outros papéis que estão formando possíveis padrões de flat base ou de base arredondada é a AJG. A AJG é a Gallagher & Gallagher. Deixa eu colocar o gráfico aqui, tomara que sim. É um ótimo ativo, eu gosto muito de trabalhar ele. Mas aqui eu não estou conseguindo colocar o gráfico por algum motivo nesse momento. TW é outro ativo que forma um flat base. Depois de ter feito aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente, o padrão de Cup and Handle clássico. Então a gente percebe aqui o Cup and Handle clássico. Aqui é uma xícara e alça, rompeu, pullback. Aqui ele faz um cup sem handle, aqui foi o cup sem handle, e daqui novamente ele faz mais um cup and handle. Ó, bem bonitinho. Alguns poderiam chamar o cup and handle de triângulo ascendente também, que é um padrão muito legal. E a gente opera então isso aqui agora nesse instante dentro de uma base achatada, um flat base, que é um padrão fantástico de ser operado, porque ele é um padrão de consolidação, ele reduz a volatilidade para daí expandir a volatilidade. Então passa algumas semanas acumulando para daí dar uma pancada. Só que naturalmente, por enquanto, ela ainda não rompeu, ela não nos disse para que lado ela quer ir. Então eu não tenho uma compra na TW por enquanto, nesse momento, eu estou apenas olhando ela com atenção. Muito bem. Dito isso, a gente passa para alguns ativos que estão com Cup and Handles recentes. A gente tem um Cup and Handle recente em Temus, que eu queria mostrar aqui só para ficar bem claro o que é o padrão e qual é o poder que esse padrão tem. Vejam que aqui, esse padrão, Cup and Handle, xícara e alça, e aí nós rompemos essa xícara e alça aqui, formamos um flat base logo depois desse rompimento e aceleramos. E aqui é um Cup without handle, depois fizemos o pullback, lindo movimento, bem fácil de ser operado, esse 1, 2, 3 aqui, fácil mesmo, poucas coisas são fáceis no mercado, mas operar esse trade aqui era um trade muito confortável de ser feito. D-Dog. O mercado americano ele é mais simples que o mercado brasileiro. Ele é muito mais simples, ele rompe e vai. D-Dog fez um padrão aqui de Cup and Handle também, que a gente consegue verificar aqui. E depois desse Cup and Handle, ele faz uma enorme barra, uma barra que rompe resistências com violência, que é essa barra. E depois dessa barra produz uma retração de volatilidade. Esse é um padrão chamado padrão de parede, que é essa parede enorme, e proteção. Então o rompimento dessa barra vermelha para mim é um ótimo ponto de entrada, sim, porque eu estou dentro de um mercado aquecido que poderia produzir toda uma nova perna nessa amplitude para cima, o que daria um fortíssimo movimento buscando a região de $200. Então esses são os ativos que mais me chamam a atenção nesse momento. Eu vou falar um pouquinho de NVIDIA rapidamente, só parece que todo mundo costuma falar e operar, né? NVIDIA, eu gosto de operar os papéis mais exóticos, sendo bem franco.
NVIDIA também rompeu recentemente o Cup and Handle, estamos vendo esse rompimento aqui. É um rompimento de Cup and Handle, lindo padrão, lindo, lindo. Rompeu, pullback, só preciso que ela faça agora 1, 2, 3. Só o que eu preciso é que ela faça um candle que tenha sua mínima mais alta que este, para daí na outra semana poder assumir entradas fortes em NVIDIA e trabalhar mais um ciclo de alta dentro dessa brutal tendência de alta que a NVIDIA vem construindo, esse mega ciclo de alta que ela vem operando. NVIDIA super bonita, bastante interessante. Lilly para mim também me chama a atenção. Eu gosto muito dos números dessa empresa, eu gosto muito do resultado que essa empresa entrega. Então, e gosto também, obviamente, do setor que ela trabalha. Acho que é um setor bastante atraente, um setor que em si é um setor que a gente tem que estar muito prestando atenção, que é o setor farmacêutico americano. E ela está... Eu não vou conseguir colocar o gráfico dela agora, às vezes o profit dá uma engasgada, não sei por qual motivo ele não mostra o determinado ativo, a gente pede que ele mostre, ele não mostra. Só se eu ligasse aqui o TradingView, deixa eu ligar o TradingView só para poder mostrar para vocês. TradingView, vou puxar o TradingView aqui para dar uma olhada dentro da Lilly rapidamente, porque ela também está num ponto atraente do ponto de vista semanal. Se a gente consegue colocar aqui a Lilly. E além da Lilly, a gente tem alguns outros ativos também, como Elf Beauty, que me chama muito a atenção, eu gosto bastante da Elf. Tá, posição errada. Ó, Lilly. Eli Lilly, tá? Enquanto olha o gráfico diário, até pode achar que ela não está muito bonita, mas quando a gente bota esse gráfico no semanal, olha que coisa interessante. Lilly, deixa eu dar um zoom out aqui, uma ótima e violentíssima tendência de alta, mas que de tempos em tempos dá esta recuada, justamente para permitir uma possibilidade de entrada melhor para as pessoas. Sim, ele tenta tirar os comprados daqui, faz um trap e volta a subir. O objetivo de Lilly seria voltar para o seu topo histórico lá, $970, e posteriormente talvez até rompê-lo. Então Lilly está bastante interessante, sim, sem dúvida alguma. Como vocês sabem, eu tenho dentro da Liberta Global lá, junto com o pessoal da Liberta Global em Miami, uma Stormer Pix, que é uma carteira de ações que eu trabalho no mercado americano. Se vocês quiserem mais informações sobre isso, entre em contato com o pessoal da Liberta, atendimento Liberta, tá? atendimento@liberta.com.vc, e o pessoal pode muitas vezes ajudar nessa situação. Inclusive, para os amigos que não conhecem a Liberta Investimentos, eu sugiro que deem uma olhada, vale muito a pena. A Liberta Investimentos ajuda as pessoas a investirem no mercado brasileiro, renda fixa, renda variável, previdência, seguros, esse tipo de coisa toda que são muito importantes, e mercado americano, tá? Inclusive através do aplicativo da XP e muitas vezes através de Interactive Broker e de outras corretoras nos Estados Unidos. Eu vou dar uma sobrevoada na parte dos ativos que estão dentro da minha carteira Liberta, na minha carteira Stormer Pix. Um desses ativos é a CLS Celestica, está dentro do meu grupo de ativos que fazem parte, digamos assim, da carteira Estados Unidos minha. Só que eu vou ter que ligar aqui o Black Arrow, provavelmente. Deixa eu botar aqui o Black Arrow. Novamente, dúvidas que vocês venham a ter sobre o mercado americano ou sobre ações aqui no Brasil, vocês podem colocar na parte de comentários que eu tento responder daí por lá. Não se esqueça de deixar um like. O like ajuda muito a divulgar o nosso trabalho, pessoal. Então, olha só, vamos botar aqui. CLS é uma das primeiras ações que entram dentro da minha carteira Stormer Pix. Eu estou dentro desse ativo, tendência de alta, topos de fundos ascendentes, meu objetivo é perto de 100. Ela formou aqui um flat base, que a gente está olhando esse retângulo, que foi rompido para cima. Eu até esperaria um certo pullback dela, seria muito bom que fizesse um pullback para aumentar posições em Celestica. CRS é um outro ativo que eu estou olhando, Carpenter Technology. Para mim, ela está tentando romper um retângulo, um canal de alta que ela vinha trabalhando, rompeu ele, segue num excelente movimento. Olha o que é essa alta. Essa empresa entregou nos últimos 2 anos 434% de valorização, sim. Tá? Ela está na minha Stormer Pix, é um ativo que eu presto muita atenção, eu gosto muito dela. É um papel muito bom de ser operado, CRS Carpenter Technology. Olhando o gráfico semanal, agora ela não está me permitindo novas posições, eu estou esperando
por um novo cenário que permita compras em CRS. Eu tenho em carteira também FTAI, a carteira StormPix segue com FTAI, estamos dentro desse ativo. É um outro ativo que eu gosto bastante, é um papel mais flat, é um papel mais sossegado na nave. Veja que esse ativo entregou aproximadamente 885% em 2 anos para as pessoas que têm ele em carteira. Nada mal, podemos por assim dizer. Ryan é uma empresa que está dentro da minha StormPix, Ryan Specialty. Eu entendo que ela está dentro de um ciclo de alta, topos e fundos ascendentes, buscando a região de $100. O alvo de Ryan vai ser essa região também. Eu não pretendo sair dessas posições antes, pelo menos, chegarmos perto de $100. THC está na minha carteira também, StormPix. A THC está dentro de um flat base, dentro de um retângulo, tocando a zona de suporte. Ela pode estar, assim, originando um ponto de aumento de posições. Se ela romper a região de 148,56, eu estaria assumindo posições a mais em THC, TNF Healthcare. Além da TNF Healthcare, eu tenho Amazon dentro da StormPix. Eu entendo que ela acabou de romper. Olha que lindo, olha que coisa mais linda, mais cheia. Olha, cara, olha o que é isso, cara. Olha só esse cup and handle. Olha esse pullback. Olha esse 1, 2, 3. E a gente tem Amazon, para quem não tem carteira lá fora, que pode ser operado no Brasil. Qual? Através de que forma? Através da BDR, Amazon 34. Então, para quem quer operar aqui no Brasil, pode usar boa parte dessas ações. Olha aqui a Amazon 34. A gente tem a Amazon 34 observando aqui o mesmo padrão desenhado pela Amazon lá fora. Então, quem quiser operar mercado americano, quiser operar ações americanas e não quiser ter uma conta lá fora, pode operar através da BDR especificamente. Mas voltando aqui para nossas observações dos ativos que estamos sendo trabalhados nesse momento, a gente na Amazon, nós estamos na carteira também Microsoft, que também está bonita, não tão bonita quanto outras, mas está interessante sim, com a possibilidade de voltar aqui para o topo anterior, topo histórico dela. Eu estou pensando até em migrar parte da posição de Microsoft para a Amazon, que eu acho que está mais bonita. Palantir, nesse momento, é um outro ativo que encontra-se dentro do que eu entendo ser interessante e, portanto, está na minha carteira, tá? Na carteira StormPix. Esse aqui é o gráfico da Palantir. Deixa eu puxar aqui para vocês poderem ver. Não consegui puxá-lo, infelizmente. Bito, obviamente, faz parte da carteira StormPix nesse momento. Bito, ProShares de ETF de criptomoedas, naturalmente. O objetivo é buscar agora 32,57. Sigo em posições em Bito. NNE também está na carteira. StormPix. NVIDIA, colocada na carteira, também pelos mesmos motivos. Cup and handle, rompido para cima. Axon Enterprise, ótima tendência de alta, topos e fundos ascendentes, explodindo movimentação, podemos por assim dizer. IOTA Sansara é a última que compõe a carteira StormPix. No meu entendimento, IOTA também deve buscar a região de $100 daqui a um ano, o que me daria algo em torno de 100%. Então, esses ativos que estão na carteira StormPix nesse momento. O vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu gostaria, mas acho que foi um vídeo bastante completo, falando sobre vários ativos para vocês, para poder chamar um pouco a atenção sobre tudo isso. Se você tem dúvidas de como operar mercado americano, ou mesmo dúvidas de como trabalhar isso, como eu mencionei, a Liberta Investimentos ajuda muito nesse cenário. Tá? Então, acho que vale a pena vocês entrarem em contato com o pessoal da Liberta Investimentos. Tá? Eu vou colocar depois o link da Liberta para vocês poderem trabalhar. Lá eles ajudam muito nos aspectos de BDRs, de investimentos, sendo operações montadas através da mesa de renda variável que tem lá, que é uma excelente mesa. Inclusive, eu trabalho muito com o pessoal que está lá junto. Né? Então, a Liberta Investimentos, ela está aqui. Deixa eu colocar na tela se vocês derem uma olhada. Esse é o gráfico, esse é o site da Liberta Investimentos. É um site que nós estamos está entre os 4 melhores escritórios da rede XP neste momento. A gente tem, obviamente, algumas outras posições para se trabalhar com eles. Existe o portfólio de soluções nos mais diversos aspectos. O pessoal trabalha muito a questão de proteção patrimonial, investimento exterior. Tem muitos clientes hoje procurando como é que eu faço para investir lá fora. Então, como é que eu faço para dolarizar parte do meu patrimônio? Tudo isso o pessoal da Liberta Investimentos acaba ajudando de sobremaneira as pessoas que estão nisso. E eu estou junto com eles, obviamente. Pedro Velasco, Antônio Delapiev, todo mundo aqui trabalhando
para realmente tentar oferecer, todo junto com o URIS nessa situação toda. E tá, a Liberta acredita que no momento que a gente passa a educação para as pessoas, elas começam a decidir melhor a respeito de como elas devem investir o seu dinheiro e como elas devem vivenciar a experiência de uma liberdade financeira mais adequada. Pessoal, grande abraço, nos vemos em breve, tudo de bom.